Fala pessoal, dando continuidade às aulas de conceitos básicos de circuitos elétricos, hoje a gente vai falar sobre o que é tensão elétrica. Para falar sobre tensão elétrica, a gente precisa relembrar dois conceitos da aula passada sobre carga elétrica, né? Primeiro é de que a carga elétrica ela é móvel, e segundo, de que existe algo capaz de fazer a carga elétrica se mover. No caso, na aula passada a gente viu que esse algo pode ser, por exemplo, uma fonte de tensão. Então, dando continuidade, né? Para que haja movimento de carga, é necessário um dispêndio de energia, ou seja, um trabalho. Trabalho aqui no sentido da física mesmo. Nesse caso específico, envolvendo circuitos elétricos e eletricidade, esse trabalho é concretizado pela força eletromotriz, também chamada de Fem. E aí vale dizer que tensão, Fem e diferença de potencial, DDP, são nomes diferentes que referem-se ao mesmo fenômeno. Para a gente entender um pouco o conceito de tensão, diferença de potencial, tem um exemplo que o livro do Sadiku traz, né, que é a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito. Ele diz que a tensão entre dois pontos, A e B, em um circuito elétrico, é a energia necessária para deslocar uma carga unitária de A para B. Normalmente a notação que se usa para isso é o VAB, V de tensão, né, do inglês, voltage, do ponto A até o ponto B. E pela equação a gente vê que essa diferença de potencial ela se dá como a taxa de variação da energia pela taxa da variação da carga. E essa diferença de potencial, essa tensão, ela é medida em volts. E aqui por essa equação, né, eu coloquei que fica evidente que para que haja movimento de cargas e consequentemente corrente elétrica, e aí a gente tem que lembrar que a corrente elétrica é a variação da carga com o tempo. Para que haja esse movimento de cargas é necessário que haja uma diferença de potencial. Sem essa diferença de potencial, não há movimento de cargas. É por isso que, por exemplo, quando a gente coloca o dedo na tomada e está descalço, a gente toma um choque, justamente porque existe uma diferença de potencial. O potencial da tomada e o potencial do chão que a gente está pisando, né? Então, como há essa diferença de potencial, há movimento de cargas e há corrente elétrica. No caso, a corrente elétrica passa pelo nosso corpo, né? Como se ele fosse um circuito. Certo, e aí a gente tem que, entendendo o conceito de tensão, de diferença de potencial, a gente tem que se perguntar, né? O que é o potencial? A gente entender o que é a diferença de potencial. Mas o que é o potencial elétrico em si, né? E aí eu coloquei de que o potencial elétrico, a definição dada pelo livro Sadiku, né, é de que o potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho. Essa grandeza, potencial elétrico, ela é medida pela razão entre a energia potencial elétrica, em joules, não energia, e a carga, em coulomb. E para entender um pouco esse conceito, a gente só conseguiria entender de forma definida, assim, bem concatenada, se a gente investigasse um pouco a questão do eletromagnetismo e tal, mas por enquanto a gente está em circuitos elétricos, né? E aí tem esse exemplo que dá para ter pelo menos um vislumbre do que essa capacidade de um corpo energizado tem de realizar o trabalho significa. Para isso a gente precisa supor um ponto qualquer no espaço, por exemplo, um circuito que esteja submetido a um campo elétrico. Se a gente coloca uma carga, chamada de carga de prova, que nesse ponto no espaço que está submetido a um campo elétrico, o potencial desse ponto, o potencial elétrico desse ponto, vai ser dado pela razão da energia potencial e aquela carga. E isso que é o potencial elétrico, ele é definido como o quociente entre a energia potencial e a carga, que dita exatamente a capacidade que esse corpo tem de realizar trabalho. Nessa imagem a gente consegue entender um pouco melhor e até fazer ligações com a aula passada, né? Supondo esse fio em que os elétrons estão em movimentos e esse movimento de carga, essa variação de carga com relação ao tempo é o que dita a corrente elétrica, né? Essa corrente elétrica ela vai fluir
por conta de uma diferença de potencial. Então, pegando aquele conceito dos pontos A e B, se a gente colocar um ponto A, ditar que num determinado circuito existe um ponto A e um ponto B e chamar o potencial elétrico do ponto A de VA, por exemplo, o potencial elétrico do ponto B de VB, a diferença de potencial do ponto A até o ponto B vai ser um VAB. Por existir a diferença de potencial, esses elétrons que estão dentro daquele fio ou no circuito, né, eles vão entrar em movimento. Eles entrando em movimento é o que caracteriza a presença da corrente elétrica. Os elétrons em movimento, as cargas em movimento. E aqui vale uma ressalva, né, que o livro do Sadiku traz também, que é a questão da polaridade da tensão e da corrente. Aqui a gente está usando a notação do Sadiku, né, e nesse caso aí da figura, a gente pode dizer que o que a gente chama de VAB é a diferença de potencial, do potencial no ponto A e o potencial no ponto B. Se a gente quisesse achar a diferença de potencial VBA, ela seria a diferença do potencial no ponto B, VB, menos a diferença, menos o potencial no ponto A, VA, né? E por conta dessas duas relações, né? Obviamente, a diferença de potencial VAB é igual a menos VBA. Isso é tudo uma questão de convenção. Agora, o que é importante a gente perceber levar em conta nessa questão da convenção é de que a partir do momento que a gente adota uma convenção para um circuito, todas as resoluções, todos os cálculos que a gente fizer, as detecções de equações que caracterizam aquele circuito, tem que se basear sempre nas mesmas considerações que a gente fez. Se a gente considerou que, por exemplo, igual esse caso aqui, a corrente elétrica ela flui do positivo da diferença de potencial, em todos os elementos de circuito a gente tem que considerar a mesma convenção que a gente adotou, né? Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente partir para a resolução de circuitos, enfim. Também é importante dizer que a tensão elétrica ela se divide em tensão contínua e tensão alternada, assim como a corrente, né? No caso da tensão contínua, ela é uma tensão que não varia com o tempo e o símbolo dela normalmente é um V maiúsculo. Já a tensão alternada, ela varia com o tempo e o símbolo dela é um V minúsculo. E aqui, para ficar um pouco mais claro também, muitos autores eles trazem uma analogia entre elétrica e hidráulica para explicar um pouco essa questão da tensão. Não só a tensão, mas também outras grandezas elétricas, né? E, enfim, no caso da tensão é um pouco difícil entender em si mesmo o sentido elétrico da tensão, né? Porque a gente não é algo tão trivial assim de entender de primeira o que significa a tensão. A gente simplesmente aceita que a tensão é uma diferença a diferença de potencial gera corrente elétrica, enfim. Mas a gente não entende exatamente o que é a tensão, a gente não consegue sair da abstração do que é a tensão, né? E para isso tem essa analogia, né? No caso, comparando elétrica com hidráulica, né, o potencial elétrico, aquela capacidade elétrica da carga a realizar trabalho, é o equivalente à pressão hidráulica. Igual quando a gente coloca que quando a gente estuda hidráulica, né, de que um determinado ponto apresenta a pressão X. A mesma coisa a gente faz com potencial elétrico. O potencial seria a pressão num ponto. Só que o potencial, né, no caso, elétrico. O potencial elétrico num ponto do circuito, por exemplo. A tensão, ou diferença de potencial, seria a diferença de pressão, né, entre dois pontos. A carga elétrica seria a quantidade de água. E a corrente elétrica seria a taxa de vazão de água. O quanto a água varia com o tempo, né? E aqui, só para complementar, a gente se pergunta, né, pode se perguntar quais elementos fornecem tensão elétrica. A gente pode ver um caso, por exemplo, de uma bateria CC de notebook que fornece energia fornece a energia necessária para o notebook funcionar, né? Obviamente, esse notebook é conectado na tomada, que é tensão alternada, enfim, mas não entrando muito nesses assuntos agora, porque são assuntos um pouco mais avançados, mas a tensão da tomada é uma tensão alternada e ela passa por um processo de retificação para se adequar à bateria.
normalmente não, sempre no caso dos notebooks, é uma bateria de corrente contínua, né? Outro caso de elementos que fornecem tensão elétrica é o caso do gerador de corrente alternada, né? Presentes em usinas, enfim, que geram a tensão elétrica alternada, e essa tensão ela é transmitida e distribuída, né, para uso residencial, enfim.